Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol começava a se pôr atrás dos arranha-céus de Washington, D.C., projetando longas sombras nas ruas movimentadas. Em um elegante café no centro da cidade, Evelyn Parker, uma mulher com um sorriso falso e um olhar calculista, observava atentamente os transeuntes. Seu ódio, disfarçado por uma aura de superioridade, a impulsionava a exercer um poder que ela acreditava ser sutil, porém devastador. Seu alvo? Marcus Johnson, filho do general da polícia, um jovem brilhante e respeitado que acabará de se formar na universidade. O que Evelyn não sabia, ou fingia não saber, era a importância do jovem. Como filho do general Samuel Johnson, Marcus não era apenas um estudante comum. Ele personificava o futuro da justiça e da honra dentro da força policial. Evelyn, consumida pelo racismo, arquitetou um plano maquiavélico. Aproveitando-se de um momento em que Marcus deixará sua mochila em uma cadeira, ela deslizou um pequeno pacote de um pó suspeito para dentro dela. Seu coração palpitava não de medo, mas de uma excitação perversa. Ele pagará pelo que é, murmurou, seu sorriso gélido jamais iluminando seus olhos. Marcus, despreocupado, pegou sua mochila e saiu do café, alheio à armadilha mortal que o aguardava. Algumas horas depois, a polícia, sem saber ao certo quem estava envolvido, prendeu o jovem. As evidências eram esmagadoras: a mochila, as drogas, as testemunhas. Tudo parecia apontar para Marcus, exceto que o karma já começara a interferir nos planos de Evelyn. Pois nesta cidade, onde o segredo sempre vem à tona e a verdade acaba por irromper, o filho do general não era um mero estudante. E Evelyn descobriria tarde demais que seu ódio havia subestimado o poder daquele que ela considerava fraco. Na manhã seguinte, Marcus Johnson caminhava tranquilamente pelo parque perto de seu apartamento. Com a mochila a tiracolo, pensava nas aulas e nos planos para o verão. Nada indicava que sua vida estava prestes a mudar drasticamente em poucos minutos. De repente, uma viatura policial parou bruscamente à sua frente. 2 policiais saíram, com semblantes sérios e uniformes impecáveis. Um deles, o policial Miller, deu um passo à frente e disse: Marcus Johnson, você está preso por posse de substâncias ilegais. Marcus caiu na gargalhada, achando que era uma piada de mau gosto. O quê? Isso é impossível. Você está enganado. Mas os policiais foram implacáveis. Reviraram a mochila dele do avesso e encontraram o pacote de drogas que Evelyn Parker havia colocado lá no dia anterior. As provas eram esmagadoras, e transeuntes que presenciaram a cena confirmaram a prisão. Marcus foi algemado, com a mente fervilhando de confusão e raiva. Na delegacia, ele foi colocado em uma cela, ainda em estado de choque. Não conseguia acreditar. Como alguém poderia querer destruir sua vida apenas por causa da cor de sua pele? Imediatamente pensou em sua mãe e em seu pai, no general Samuel Johnson e em tudo que havia aprendido sobre honra e justiça. Enquanto isso, Evelyn Parker em casa fingia indiferença. Ela achava que seu plano estava funcionando perfeitamente. Mas ela não sabia que toda ação deixa um rastro, e que o general Johnson, como chefe de polícia, tinha acesso a informações que ninguém mais poderia ter. Algumas horas depois, enquanto Marcus ainda estava sendo interrogado, um jovem detetive do departamento do general entrou na sala. Ele olhou rapidamente para o arquivo, franziu a testa e murmurou: Isso é impossível. Essa bolsa. Naquele momento, a dúvida começou a surgir. E se Marcus não fosse culpado? E se alguém tivesse tentado incriminá-lo deliberadamente? A armadilha acabará de ser armada, mas a contra-armadilha começava a se formar. Evelyn, sem perceber, havia desencadeado uma série de eventos que virariam sua vida de cabeça para baixo. Marcus Johnson estava sentado na cela, as mãos agarrando as algemas, o coração disparado. Cada som vindo da delegacia parecia uma sentença de morte. Ele não parava de pensar em Evelyn Parker, em seu sorriso falso e em como ela havia manipulado a situação para derrubá-lo. Alguns andares acima, o general Samuel Johnson, seu pai, acabará de ser alertado por um de seus auxiliares. A mensagem era simples, mas suficiente para alertar um homem acostumado ao rigor e à justiça. Filho do general preso por posse de drogas. Evidências esmagadoras. O general não perdeu um segundo. Com sua equipe, começou a examinar pessoalmente o caso. As câmeras de vigilância, os depoimentos das testemunhas, a mochila de Marcus, algo não batia. A mochila com drogas parecia ter sido plantada, e a sombra de uma manipulação deliberada começava a surgir. Enquanto isso, Evelyn Parker saboreava sua vitória. Ela acreditava que tudo estava perfeito.
mas não sabia que o general conhecia cada detalhe da vida de seu filho. Ele podia rastrear cada movimento de Marcos, cada contato, cada interação. Quando Evelyn estava saindo para sua consulta matinal, recebeu uma ligação inesperada. A voz do outro lado da linha era calma, mas gélida. Senhora Parker, temos perguntas sobre seu envolvimento em um caso recente. Um arrepio de pavor percorreu seu corpo. Alguém já sabia que Marcos havia sido incriminado. A tensão aumentou à medida que o medo começou a substituir sua arrogância. Evelyn percebeu que seu plano poderia sair pela culatra. Na cela, Marcos, percebendo uma mudança no clima, fez uma pergunta ao oficial responsável por seu interrogatório. Você tem certeza de que não está enganado? O policial baixou os olhos hesitante e então murmurou. Há inconsistências neste caso. Alguém pode ter tentado armar uma cilada para você. Uma onda de alívio invadiu Marcos. Pela primeira vez desde sua prisão, ele sentiu que podia retomar o controle de sua vida. Mas a parte mais difícil ainda estava por vir: descobrir quem havia tentado destruí-lo e garantir que a justiça fosse feita. E lá no fundo, Evelyn Parker começava a perceber que o jogo talvez ainda não tivesse terminado. Evelyn Parker mal conseguia dormir. Cada som, cada notificação em seu celular parecia um aviso. Ela achava que seu plano era perfeito, mas agora algo estava errado. Marcus Johnson não era apenas filho do general. Ele era um jovem metódico e inteligente, com uma rede de contatos muito forte. Na delegacia, o general Samuel Johnson assumiu o comando da investigação. Com sua equipe, ele revisou as gravações das câmeras de segurança, analisou depoimentos de testemunhas e examinou a mochila do filho. Cada detalhe apontava para uma conclusão clara: Marcos havia sido vítima de uma armação. O general convocou Evelyn para um interrogatório formal. Quando ela entrou na sala, seu sorriso era forçado, mas seus olhos já denunciavam um nervosismo crescente. Senhora Parker, começou o general com voz calma, porém incisiva, examinamos todas as evidências referentes à sua descoberta. Parece que alguém queria incriminar Marcos. A senhora não estaria envolvida, estaria? Evelyn piscou, procurando uma saída. Eu não sei do que o senhor está falando, general. Isso é um absurdo. O general colocou uma foto sobre a mesa. Era uma gravação de vídeo do café mostrando Evelyn colocando o pacote na mochila de Marcos. O sorriso dele congelou. Então foi você quem fez isso, disse o general, impassivelmente. E você achou que ninguém ia descobrir? Evelyn entrou em pânico. Ela havia subestimado Marcos e seu pai. A situação, que parecia estar sob seu controle, agora lhe escapava por entre os dedos. Ela sabia que corria o risco não só de ser presa, mas também de sofrer uma humilhação pública completa. Enquanto isso, Marcos, ainda na delegacia, mas liberado sob fiança graças à intervenção do pai, observava a cena à distância. Uma mistura de raiva e satisfação cruzou seus olhos. Evelyn, tão segura de si ontem, agora estava presa em seu próprio plano. O general olhou para Marcos e disse suavemente: Veja bem, filho, às vezes aqueles que pensam que controlam tudo se esquecem de uma coisa: a verdade sempre vem à tona no final. E naquele silêncio pesado, Evelyn compreendeu que o jogo havia terminado. A vingança e a justiça agora estavam nas mãos daqueles que ela tentará destruir. Os dias seguintes foram intensos. Evelyn Parker passou a ser investigada oficialmente. Cada movimento era monitorado, cada mensagem analisada. A imprensa local começou a se interessar pelo caso. Atraída pela história de um jovem injustamente acusado e de uma mulher poderosa cujos motivos racistas haviam sido expostos. Marcus Johnson, finalmente libertado, trabalhou com seu pai e investigadores para reunir todas as provas de sua inocência. A sacola de drogas, as testemunhas do café, as câmeras de vigilância. Tudo apontava para uma tentativa deliberada de incriminá-lo. Enquanto isso, Evelyn se isolava cada vez mais. Seus contatos profissionais se distanciavam, assustados com o escândalo. A mulher que pensava poder manipular e destruir a vida de outra pessoa agora se via no centro das atenções, com a verdade vindo à tona para todos verem. Chegou o dia do confronto final. Em um tribunal lotado, o general Samuel Johnson apresentou as provas com precisão implacável. Marcos, sentado ao seu lado, sentiu uma onda de orgulho e alívio. Evelyn Parker não podia mais negar. Ela havia incriminado Marcos. As provas em vídeo, os depoimentos das testemunhas e sua própria confissão, obtida pelos investigadores, selaram seu destino. O juiz, após ouvir atentamente, declarou: Senhora Parker, a senhora é considerada culpada de tentativa de indução ao crime e difamação. As penalidades previstas em lei serão aplicadas. Evelyn, derrotada, baixou a cabeça.
O poder que ela pensava possuir havia desaparecido num instante. A justiça triunfou e Marcos finalmente pôde respirar. Mas o que mais importava para Marcos não era apenas a vitória legal. Ele havia descoberto a força de sua família, a coragem de seu pai e a verdade que jamais poderia ser silenciada. O que começara como um ato de ódio se transformará em uma lição de justiça e resiliência. Ao sair do tribunal, Marcos olhou para o céu. Sabia que ainda haveria obstáculos em seu caminho, mas agora tinha certeza de que a verdade sempre prevalece. E para Evelyn Parker, o preço de sua arrogância e racismo seria pago, para que ninguém jamais subestimasse o filho do general da polícia.